Correia na área para falar de um grande ícone do futebol paraense, um grande ícone do Clube do Remo. Ele fez história de 1991 até 1997. Ele, Aguinaldo de Jesus, o Aguinaldo, seu boneco. Vamos falar dele aqui. Muita gente acha que o Aguinaldo é pernambucano, porque antes dele vir jogar no Clube do Remo, ele teve uma passagem pelo Sport Clube do Recife, mas não é. Ele é de Mancamira, em Sergipe. Depois jogou até em São Paulo, Santos, passou por alguns times de São Paulo, foi para o Sport Recife e aí veio para o Clube do Remo no ano de 1991. Em 91 ele jogou também no Sport Recife. Por sinal, quando ele era jogador do Sport, um garoto da base se encantou com ele e é fã dele até hoje. Sabe quem é? Juninho Pernambucano, isso mesmo, fã de Aguinaldo de Jesus. Chegaram a ter um encontro um tempo desse aí no aeroporto e aí o Aguinaldo deu uma camisa do Clube do Remo para o Juninho ficou muito feliz porque o Juninho via o Aguinaldo nos treinos e gostava do jeito dele, era um jogador de muita raça, muita vontade e não foi diferente no Clube do Remo. No Clube do Remo ele chega em 91, ganha o Campeonato Paraense, em 92 perde o Parazão, em 93, mas em 92 consegue o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Em 93 joga o Campeonato Brasileiro e ele é o grande comandante azulino até sair do Clube do Remo em 1997. Muitos gols, mais de 20 gols com a camisa do Leão, muitos em clássicos, fez gol também em Copa do Brasil, em Atlético Mineiro, em outras grandes equipes quando jogou a Série A e também na própria Copa do Brasil. É um jogador de muita fibra, muita raça que realmente orgulhou os torcedores do Clube do Remo. Quando havia salários atrasados, porque na década de 90 tivemos diretorias muito ruins, como em 2000, praticamente toda a década de 2000, a década que a gente está vivendo hoje, melhorou agora com o Fábio Betti. Então ele via que muitos funcionários não recebiam salário, então ele reunia com alguns líderes do time, jogadores, para tirar do salário deles para pagar, para dar um dinheiro para os funcionários do clube. Ele sempre organizava isso, era aquele jogador que fazia essa luta entre os jogadores com a diretoria. Ele fazia esse intercâmbio, né, para sempre deixar o time bem fortalecido para os jogos, né? Não vir com aquele corpo mole ou algo do tipo. Aliás, no período que ele ficou no Remo, de 93 até 97, você viu um Remo diferente do que ultimamente a gente tinha visto, né? Era um Remo que não dava moleza para os seus adversários, era um Remo para cima, um Remo de garra, de virtudes, e era bem interessante ver o Clube do Remo quando o Aguinaldo era o capitão e aí o comandante, volante, número 5 ali do Clube do Remo. Ele lembra o jeito do Felipe Melo, só o jeito de andar em campo e tudo, né? Mas não, qualidade técnica ele não tinha, muito longe do Felipe Melo, mas era um jogador de raça, era um jogador de muita vontade, era um jogador que tinha muito empenho em campo e que realmente o torcedor curtia muito este jogador. Fazia vários gols de cabeça, vários gols de cabeça, inclusive o gol do título do Campeonato Paraense de 1993 foi feito por ele, gol de cabeça num cruzamento do Cacaio. Ele subiu de cabeça, depois se abençoou e aí foi aquela festa pro torcedor azulino. Meteu na área, passou, Aguinaldo, gol! Aos 34 minutos, o pernambucano mergulhou no cruzamento do Cacaio. Também fez vários outros gols de cabeça do próprio Paysandu. E aí teve um fato curioso. No ano de 97, o Clube do Remo ele sofreu um grande problema. Ele perdeu a Copa Norte em casa numa quarta-feira para a equipe do Rio Branco do Acre. E aí no domingo, ou na verdade ele perdeu no domingo a Copa Verde em casa, a Copa Norte em casa. Essa Copa Norte, se ele fosse campeão, ele ia jogar a Conmebol, né, um campeonato internacional. Ele perde esse jogo em casa, perde o título e vai disputar o final do primeiro turno contra o Paysandu na quarta-feira. Quarta-feira à noite, torcida puta com o time, né? O técnico cai depois da derrota para o Rio Branco e o técnico do Remo é o Aguinaldo. Ele é técnico e jogador.
naquele jogo. Era ele e o Belterra, que na verdade que eram os comandantes do Remo. Então eles que escalaram o time e botaram o time em campo. O Paysandu faz 1-0 e no finalzinho do jogo o Remo reage com um gol do Aguinaldo de cabeça, o Zé Raimundo e o Edil Highlander. O Edil na época era o Edil, como é que chama? Esqueci o nome. Como é que o Edil se intitulava ali? O que saía atirando, Braddock, Edil Braddock. Nós perdemos um jogo, uma final da Copa Norte, no domingo. Treinador, o finado Fernando Oliveira. Vocês tiveram o prazer de conhecer. No vestiário, Hamilton Roberto falou assim: boneco, quarta-feira tem decisão de um turno contra o Paysandu. Você vai assumir o time. Você vai ser treinador no jogo contra o Paysandu. E eu disse para o Hamilton Roberto: Hamilton, tem certeza disso? Eu falei: tem moral com a imprensa, com a torcida e os caras te respeitam. O que você fizer, tá bem feito. Resumindo, eu fui treinador e jogador nesse dia. Resumindo mais uma vez, nós ganhamos de 3-1. Eu treinava, Belterra e Nicolau Barros. Eu treinava e jogava. Aos 36 do segundo tempo, o Wagner, atacante que jogou no Fluminense, fez o gol. Eu empatei de cabeça, Edil e Zé Raimundo. Essas histórias talvez nunca mais vai acontecer no futebol. O cara treinar, mexer e jogar e fazer gol. A minha vida com o Clube do Remo já aconteceu de tudo. Como vocês sabem, treinador campeão 100%, treinador jogador ganhou tudo até chegar à primeira divisão. E hoje eu tô colhendo o legado que eu deixei lá atrás, sabe? Zé Aleixo briga com o Rogerinho, ganha o lance. Ainda o Zé. Vai fugir do Maracanã aqui pela esquerda. Olha o lançamento para o Maracanã. Pode pintar o gol do Paysandu. Maracanã bateu lá em cima do Robson. Se enrola ali com o Belterra. A sobra do Zé Aleixo. Quem chega é Julinho, bateu. Gol! Papão, 1-0 Papão aqui no Mangueirão. Olha só que momento perigoso. Júnior na cobrança, no segundo pau, olha o gol. Gol! É do Leão. Aguinaldo, sempre Aguinaldo de cabeça. 34, está empatado o jogo no Mangueirão. APU já deixou o Danilo. Lá vem cruzamento. Pape, olha o chute do Zé Raimundo. Gol! É do Leão. Zé Raimundo, 41 minutos do segundo tempo. Afastou daí. Vai correndo Edil, na velocidade. Edil pintou o terceiro do Remo. Edil, é só ter tranquilidade na frente do Graúna. Bateu pro gol, entrou. Gol! É do Leão. Edil, 46 do segundo tempo. É jogo histórico no Mangueirão. Vira pra valer do Leão. 3-1 é o placar. Conseguiu vencer o clássico e manteve um tabu de 33 jogos. Aquele foi o último jogo de um tabu que o Remo teve em cima do Paysandu de 33 jogos. Que é um outro ponto curioso. Nesse tabu do Remo, o Remo ficou 5 anos sem perder para o rival, o Paysandu. E o Aguinaldo era o comandante desses 5 anos que o Remo ficou sem perder para o Paysandu. Outro ponto aí interessante do Aguinaldo de Jesus, o Aguinaldo, seu boneco. Seu boneco porque ele parecia muito com o personagem da escolinha do professor Raimundo, o seu boneco. E aí, eu vou pra galera. Então ele tinha esse apelido, Aguinaldo, seu boneco. Em 2004, já aposentado, ele assume o Clube do Remo como técnico, seu primeiro trabalho como treinador de futebol. Ele pega o Clube do Remo e, diga-se de passagem, é campeão 100% do Campeonato Paraense. Ganha todos os jogos, inclusive o seu rival Paysandu. Ganhou 2 vezes, a segunda por 2-0, levantando o caneco de 100% no Campeonato Paraense de 2004. O problema é que aquele time de 2004 era muito bom. Só que foi para a segunda, foi disputar a Série B com vários problemas de salários atrasados. O próprio Aguinaldo é mandado embora por causa de uma derrota. Quer dizer, ele teve
uma derrota, um empate, sei lá quantas mil vitórias, e por causa dessa derrota ele foi mandado embora. Uma diretoria completamente perdida, e o Remo acaba sendo rebaixado aquele ano para a Série C, para disputar pela primeira vez um campeonato da Série C em toda a sua história. Ali já começou a decadência do Remo, que agora volta a subir, e vamos ver se volta a ser o que era anteriormente. Então o Aguinaldo teve essa passagem maravilhosa do clube do Remo. Foram 5 anos, foram 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 7 anos. 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. 7 anos maravilhosos da equipe do clube do Remo. Pontos curiosos também aí do nosso Aguinaldo, seu boneco. Em 97, ele é pentacampeão paraense. A torcida ama ele, mas ele quer sair do clube, ele quer aspirar ares novos, né? Coisas novas. Ele não consegue rodar muito bem em clube, mas acaba parando no Moto Clube, que ele vai jogar contra o Remo num jogo extremamente decisivo da Série B, em que quem perdesse ali seria rebaixado para a Série C, né? E aí o que acontece? Remo e Moto Clube no estádio do Baenão, 3-0 para o clube do Remo, e o Aguinaldo lá jogando do lado do Moto Clube. Muitos torcedores do Remo naquela ocasião estavam ali torcendo para o Aguinaldo, fazendo pelo menos um golzinho e tudo, porque a galera era muito fã dele, né? Ele acabou sendo expulso, e quando ele foi expulso, a torcida do Remo, o Baenão todo gritou Aguinaldo, Aguinaldo, achando que ele tinha feito isso para ajudar o clube do Remo, para o Remo não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Quem acabou caindo foi o Moto Clube, e o Remo se manteve na Série C da Série B do campeonato brasileiro. Depois disso, em 98, o Aguinaldo vai para o rival, atravessa a rua, vai para o Paysandu, praticamente o último ano aí da sua carreira, e ele consegue ser campeão paraense em 98 com o Paysandu, em finais contra o Remo. Não fez gol no clube do Remo, quase faz um jogo aí que ele arrasta a cabeça dele no chão, mas é um outro jogador que bota para dentro. E o último título dele foi esse campeonato paraense em 98 pelo Paysandu. Mas isso não agradou tanto ali os torcedores do Bicolor. Ele continuou sendo o cara do clube do Remo, ele faz parte, ele é sócio proprietário hoje do titular do clube do Remo. Ele é um cara que você encontra nas arquibancadas, fez parte de diretorias, de comissão técnica. Então todo mundo ali, ele é um cara dentro do clube do Remo, que faz parte do clube do Remo, e realmente tem uma história muito linda. Falei aí do Aguinaldo de Jesus, o Aguinaldo, seu boneco. Saudades, Aguinaldo, saudades aí de ver um jogador como você em campo. E meu sonho é, quando chegar em Belém, depois que acabar essa pandemia, abraçá-lo, né? Vê-lo no estádio e abraçar, tirar uma foto com ele, Marcelo, porque eu nunca consegui fazer isso. Quando ele foi jogador do clube do Remo, eu era muito pequeno, então eu não ia para estádio. Muitos amigos meus da minha idade, até mais novos, viram ele várias vezes. Eu tive a oportunidade de ver 2 vezes só, que foi quando o pai de um amigo meu me levou para o estádio com ele num jogo de manhã, e aí foram as 2 vezes que eu vi ele jogando. As outras vezes é só ouvindo pelo rádio, e no dia seguinte vendo os gols e os melhores momentos pela televisão. Não tive esse privilégio de ver o Aguinaldo com a camisa do clube do Remo tantas vezes, assim como vários torcedores tiveram esse privilégio. Bom, galera, é isso aí, vou ficando por aqui. Falei desse ícone aí. Ai, Peter, tu só fala do clube do Remo? Cara, eu sou torcedor do Remo, então geralmente vou falar mais do clube do Remo, mas no meu último vídeo eu falei do Juca Baleia, goleiro do Sampaio Corrêa, tanto que eu me intitulo de Juca Baleia. Um grande abraço, galera, até o nosso próximo vídeo, tchau! Na antevéspera de um repar, quando eu saí de casa, é até triste, mas é uma história verídica. Chegando na Duque, quando eu dobrei a Humaitá, eu levei 3 tiros, antevéspera de um jogo. A moto passou, e aí os caras, vai morrer, boneco, Nessa hora, eu me joguei no banco do carro e o carro ficou todo furado de bala. Eu nunca vou me esquecer dessa história. Eu fiquei intacto, mas o carro ficou todo furado de balas. Uma história, outra, quando o Baenão estava lotado, estreia, chegou o Arthur, chegou o Marcelo Silva, e o finado Valdemar Carabina nos levou para o hotel concentrar. E quando chegou no hotel, o garçom trouxe água com gás enganada. E quem foi privilegiado de tomar? Marcelo Silva, lateral direito, um dos melhores. Depois do Marcelo Silva, teve Thiago e Marquinho Belém, jogadores que marcaram a época. E quando ele tomou aquela água com gás, ele falou assim: "Seu Valdemar, essa água está estragada." Porque ele nunca tinha tomado água com gás na Paraíba. E ele falou que a água estava estragada, sabe? Aí depois, no meio de nós, ficou aquela sacanagem. Ei, Marcelo, quer água com gás? Essa porra tá estragada, não quero isso. Sabe? E tem umas coisas no futebol que acontecem.